Queridos, abre a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 25 de Jeremias, e no versículo 11. Eu vou ler alguns textos, tá bom? Então, vamos lá. Jeremias 25, capítulo 25, a partir do versículo 11. Aliás, é só o versículo 11, tá bom? Amém? Se você encontrou, fala assim, célula. Se você não encontrou, você fala célula 2 vezes. Tem gente que não encontrou e está falando célula. Olha aí. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ele aqui encontrou? Olha, aqui encontrou. Então, 25 anos. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia, diga comigo, 70 anos. 70 anos. Agora você vai abrir no livro de Neemias, no capítulo 1. Acho que foi terça-feira passada que você pregou sobre Neemias, não foi, Vitor? Enquanto o pastor Vitor ele ministrava sobre Neemias, naquela terça-feira, eu também estava sendo ministrado naquela palavra, e algo me chamou muita atenção dentro daquilo que foi lido e falado. Eu quero desenvolver esse assunto também com você nesta noite. Neemias, capítulo 1, a partir do 1º versículo, fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com algum de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Fala assim, grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora você vai abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João. Amém? Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15. Se você encontrou, fala célula. Eu vou lendo rapidinho, ele aqui está achando ali, ó. Ele aqui já encontrou. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos nos submeter à Tua palavra e à Tua vontade. Nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos e te pedimos que pela Tua palavra o Senhor ministre, Deus, profundidade do Teu querer, da Tua vontade dentro de nós. Nos faz entender o quão importante é entender um Deus que nos chama para viver os recomeços. Eu te peço isso, Deus, entrego esse tempo, as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês sobre recomeços. Olha para o seu irmão e fala assim, recomeço. O que é recomeçar? O que é? Começar de novo. Quando é que alguém precisa começar de novo? Quando que alguém precisa começar de novo? Digam para mim, vocês sabem. Quando alguém precisa começar de novo? Quando? Quando o quê? Quando algo foi interrompido. Quando algo que nós fazíamos, talvez o fazíamos bem, por alguma ocasião, aquilo se interrompeu. Então é necessário se fazer um recomeço, iniciar novamente. A palavra, ela nos fala sobre alguns desses recomeços que eu quero olhar
na história de Israel, ali precisamente em Neemias, mas também olhar e fazer um contraponto na vida do Pedro. Primeiro, o texto de Jeremias que lemos, fala a razão pela qual foi interrompida um processo na vida de Israel. A palavra nos diz que vários profetas, dentre deles Jeremias, estavam trazendo uma palavra de alerta ao seu povo a respeito da possibilidade da sua terra ficar desértica, da sua terra verdadeiramente for posta na mão de inimigos. Os profetas falavam a respeito de um Deus que é um Deus de amor, mas falavam também a respeito de um Deus que é um Deus da justiça. Durante um bom período de tempo, o Israel de Deus, ele andou com Deus, fazendo desse Deus um grande amuleto. A fé já não estava mais naquilo que Deus fala, mas a fé estava simplesmente no nome que nós trazíamos sobre nós. O que eu quero que você entenda? Já não era mais andar segundo o que Deus havia falado, era simplesmente colocar um nome estampado nas nossas camisas, o nome dito pelos nossos lábios, como quem diz assim, Jesus é Senhor da nossa vida, e simplesmente por um ato e um rito que esse povo fazia, eles acreditavam que assim o fazendo, estavam agradando a Deus. Chegou um tempo que em Israel não havia mais justiça. Chegou um tempo que em Israel já não haviam mais governantes que governavam o seu povo mediante a palavra do Senhor. Chegou-se um tempo em que as pessoas andavam fazendo tudo o que elas queriam fazer, que pouco se importavam se Deus estava ou não se agradando delas. Mas esse era o povo de Deus. Esse é o povo que viu Deus fazer coisas grandes, sobrenaturais, e os abençoarem de maneira assim que, se a gente conta, a pessoa não acredita. É a mesma coisa de você falar para quem não conhece a história bíblica, dizer assim, Deus é um Deus tão bom, que Ele abre até o mar para o povo dele passar em pés enxutos. Se alguém não tem o contexto da palavra, e você pega e fala assim, que isso? Mas como pode um Deus abrir um mar para que as pessoas passem ao seu pé enxuto? Da mesma forma de nós dizermos assim, como por exemplo, olha, num tempo da minha vida, eu passava por essa e essa dificuldade, Deus interveio, e eu sou um milagre de Deus. Mas acontece que os anos já se passaram, acontece que a vida andou, e a gente às vezes fica preso em um testemunho que nós o contamos repetidamente, mas um testemunho que foi bom, uma experiência ótima, algo que nos marcou. Mas parece que nós ficamos presos àquele tempo, juntamente com aquele ato miraculoso de Jesus. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, a vida cristã é um caminho. Fala assim, a vida cristã, nós andamos nela, nós crescemos nela. Parar, estar mais perto do retrocesso. Então, o que eu tenho que entender, que a experiência de hoje me impulsiona para viver novas experiências amanhã. Eu não posso simplesmente ficar parado numa experiência da qual eu tive um determinado tempo. Deus, ele é dinâmico. Deus, ele fala todos os dias. Deus faz coisas novas todos os dias. Deus é um Deus criativo. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para viver o novo de Deus todos os dias. E quando nós não abrimos o nosso coração para viver o novo de Deus todos os dias, nós perdemos a oportunidade de entender o que Deus tem para nós hoje. Esse povo, ele então aborreceu o Senhor. E qual foi o resultado? Eles ficaram em grande miséria, eles ficaram em grande aperto. É o que Neemias está falando agora. Neemias, ao findar dos 70 anos do cativeiro, porque Deus havia dito que o cativeiro duraria 70 anos, e ao passar 70 anos, ele viria e renovaria, e restauraria a sorte do teu povo. O livro de Neemias é o cumprimento da restauração.
O que eu aprendo com isso? Quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina para nos aproveitar. Quando nós vivemos tempo que não está tão favorável, provavelmente esse tempo pode estar relacionado quando eu me ensurdeci a respeito de algo que Deus estava falando a meu respeito. Pode estar muito relacionado com as escolhas equivocadas que eu fiz. Mas Deus, Ele então, quando nós não ouvimos, e quando nós saímos a fazer tudo aquilo que está no nosso coração, e quando nós nos tornamos obstinados nos nossos desejos, e quando nós nos tornamos obstinados dentro daquilo que o nosso coração quer com afinco, na maioria das vezes, Deus adverte, Deus nos fala, Deus move profetas, Deus fala de diversas maneiras, mas se mesmo assim a minha obstinação a me levar a fazer aquilo que Deus advertiu para não fazê-lo, mesmo assim, Deus então, Ele tem uma forma de nos trazer de volta para Ele. Qual é essa forma de nos trazer de volta para Ele? Não tem na Bíblia, mas esse ditado, ele é bem verdadeiro. Se eu não for pelo amor, eu venho pela dor. Porque nos momentos da angústia, e nos momentos da miséria, e nos momentos dos maiores apertos, nós começamos a lembrar que existe um Deus em Israel. E são esses momentos que são chamados do início, o start, dos recomeços. Portanto, Deus fez Neemias e Esdras saber, os seus profetas anunciarem, que era o tempo cumprido do retorno. Significa que Deus não tem prazer em nos ver despedaçados. Significa que Deus quer nos restaurar em todo momento. E chega o tempo de Neemias, chega o tempo da reconstrução. Chega o tempo de Deus levantar a casa dele novamente, seja o tempo de Deus trazer a alegria para o seu povo novamente, seja o tempo de Deus restaurar os relacionamentos novamente, restaurar a vida social do seu povo novamente, chega o tempo de Deus colocar tudo na sua devida ordem. Então, Ele move o coração de Neemias, como antes moveu o coração de Esdras. Esses homens de Deus, eles vão anunciar o coração de Deus ao seu povo, e eles propõem uma grande reforma. Então, a primeira coisa que eles vão olhar, que eles vão perceber, é a destruição desta cidade. Sabe o que chama a atenção deles? As portas estavam derrubadas, estavam queimadas ao fogo. Veja só, quantos de vocês moram numa casa? Quantos de vocês moram numa casa aqui? Todos vocês, graças a Deus. A casa de vocês tem porta? Tem porta? Quantas portas tem a sua casa? Fala para mim. Fala. Quantas? Fala, Nicinha, quantas portas tem em tua casa? Hã? Porta de entrada e saída, a sua casa, quantas tem? Quantas? Ih, vocês são ruins de conta. 3 portas. Quantas lá, Carol? Uma só? Uma. 2. Uma. Tem janela na sua casa? Tem janela? Tem? Quantas janelas tem em sua casa? Quanto? 6. 4. Ok. Tem muro? Na sua casa sim tem muro? Tem muro? Para que serve o muro? Para que você fez um muro na sua casa? Por que você constrói a casa e coloca um muro em volta dela? Para que você faz isso? Que é bonito? Para quê? Para proteger a sua casa. O que você tem medo? De quê? Do ladrão? Quem tem medo do ladrão? Quem tem medo do ladrão? Tem não, Cazé? Então levanta a mão, Cazé. Fala assim, eu tenho medo do ladrão. Todo mundo tem medo do ladrão. Todo mundo tem medo de uma sociedade violenta, onde a gente não consegue ir e vir. Todo mundo fica inseguro. Se a sua janela estiver aberta, entra barata? Quem tem medo de barata? Levanta a mão. Cara, você tem cara de quem tem medo de barata, sai correndo. Ela não sai correndo nem por causa do ladrão. Se uma baratinha entrar, ela faz um escândalo lá dentro. Veja, o que eu quero que você entenda. Muro, porta, janelas, elas são lugares de entradas e saída e lugares
de proteção. Quando uma porta ela está aberta, cachorro entra nela. Até cachorro entra nela. Quando uma porta está aberta, não é somente o ladrão que entra, entra todo mundo. Você não tem mais a sua privacidade e não tem mais a sua intimidade. Quando a sua janela fica aberta, a minha sogra, ela é interessante. A minha sogra, quando ela vem aqui a Moriaé, de Juiz de Fora a Moriaé, ela tem um hábito. Eu moro no 3º andar. Quantos de vocês sabem onde eu moro? Quantos de vocês conhecem? Grande maioria de vocês sabem que eu moro num lugar alto. E nós temos o hábito de dormir com as nossas portas, na verdade são as nossas janelas, abertas, para entrar uma circulação de ar. E eu não me importo tanto, é verdade, de trancar, passar a chave na minha porta. Estou no 3º andar. Então eu penso assim, tem uma porta fechada lá, eu não esquento tanto. A minha sogra dá umas 3 voltas lá, ela fecha tudo quanto é entrada, eu chego lá, está aquele calor insuportável, porque ela fecha tudo. Eu falo assim, você está com medo de quê, minha sogra? Do ladrão. Eu falei assim, meu Deus, o ladrão escalar esse negócio aqui, e não vai entrar. Mas ela é assim, ela fecha tudo. Quantos de vocês também fecham tudo? Então, olha só. Agora imagina você ficando vulnerável. Deixa eu te explicar uma coisa. Cadê o seu coração? Deixa eu ver seu coração. Onde que ele está? Põe a mão no seu coração. Ele está batendo aí? A Bíblia fala que o coração é a sede das nossas emoções. A Bíblia fala para nós que ele dita das entradas e saídas. Aliás, a Bíblia fala, guarda o teu coração. Guarda ele. Protege ele. Agora, imagina no seu coração algumas portas. Imagina agora o seu coração com as portas derribadas, queimadas, aonde qualquer um entra e sai e faz o que bem entender na sua vida. Imagina agora esse estado da miserabilidade de Israel. Eles estavam em aperto, eles estavam vivendo uma vida desgraçada. Agora imagina esta vida interior, porque as proteções foram retiradas, as portas foram saqueadas, não guardamos as nossas emoções, não guardamos a nossa fé. Então isso veio e nos derrubou. Então Neemias fala assim, nós vamos levantar os muros, nós vamos colocar de novo as portas nos portais. A grande obra que nós vamos fazer é voltar a trazer a segurança e a paz. Para isso, todo o povo precisa se colocar junto, no mesmo propósito, numa mesma visão, e começar a guardar os muros e as portas da cidade, os muros e as portas do seu coração. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Uma grande obra de restauração, de rever conceitos, de rever princípios, de aprender com Deus, de fazer ressuscitar uma fé, de fazer com que nós pensemos concordantemente nele, para que nós possamos novamente voltar para o processo. Não é o recomeço? Se é o recomeço, nós temos que voltar então de onde nunca deveríamos ter saído, da palavra de Deus, da vontade de Deus, para as nossas vidas. Então Neemias está nos propondo algo novo. E Jesus, ele nos propõe algo novo. Ele fala assim, eu sou o Deus dos recomeços na sua história. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Veja, em Mateus 11, 28, ele chama para estar perto dele quem está cansado e quem está sobrecarregado. E é legal que quando ele faz aquele chamado, quem está cansado, quem está sobrecarregado, olha, era uma multidão de gente aflita, conforme no livro de Neemias, era uma multidão de gente que estavam vivendo uma vida sofrível. Eu fico imaginando, se talvez houvessem lá 5.000 pessoas que ouviu ele fazer essa pergunta, talvez
uma boa parte dessas 5.000 pessoas levantariam a mão e falariam assim: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não quero mais viver, a minha vida perdeu razão para mim. Por que perdeu? Porque eu perdi um esposo, porque eu perdi um filho, porque eu perdi um emprego, porque eu perdi um casamento, porque eu perdi tantas coisas, já não me faz mais querer viver. Aí Jesus ele fala assim: não, vem sobre mim, vem, toma o meu jugo, vamos trocar jugo, vem aprender de mim e achareis descanso para a vossa alma. Sabe o que Jesus está falando? Deixa eu opinar sobre a tua vida. Troca os teus valores, faz uma revolução na sua fé, passa a acreditar concordantemente com aquilo que eu digo, e se você me deixar guiá-lo, você vai encontrar a paz e o descanso. Então, nessa passagem de Jesus, ela é como Neemias, dizendo ao seu povo: deixa eu falar com você, deixa eu te restaurar, deixa eu colocar a sua vida no novo curso, mudar a sua história, fazer algo novo. Eu quero entrar, e você me permite entrar? Você me permite ser o carpinteiro para poder colocar a sua vida no plumo? Você me permite ser aquele que vou assentar as portas do teu coração e te deixar no lugar seguro, sarado, curado e restaurado? Mas veja só, esta obra foram 52 dias. 52 dias significa que essa obra foi sobrenatural. Significa que quando Jesus ele entra na minha e na sua vida, ela também se faz uma obra sobrenatural. Quanto mais resposta nós dermos a Deus, mais sobrenatural ela é. Quanto mais nós nos sacrificarmos e darmos a nossa vida para Deus, mais rápido a obra vai se realizar. Mas você tem que ser perseverante. Você tem que ser aquele que tenha um foco e seja determinado. Você não pode ser aquele que desiste facilmente. Você não pode ser aquele que facilmente Satanás te tira do plumo. Você precisa tomar uma decisão firme no teu coração, de caminhar com Ele até que as coisas de fato aconteçam. Então, o recomeço tem muito a ver com a minha e a sua vontade, a minha e a sua perseverança de caminhar com Ele. Teve uma palavra que nós ouvimos do pastor Michael Bickle, no curso do iHope, que nós temos aqui na igreja. Ela mexeu tanto comigo. O Mike, ele fala assim: quando jovem, eu achava que não era tão útil essa vida de oração e de meditação diária da palavra. Porque eu lia a palavra e orava a palavra, e muitas das vezes eu não via as coisas acontecer tão rápido como eu gostaria que ela acontecesse. Aí eu parei, pensei um pouquinho em mim, eu falei assim, eu tenho esse sentimento aí. E ele fala assim: hoje eu já estou com 50 e poucos anos, ou 60 anos, e hoje eu entendo que essa pessoa que eu sou é uma construção diária de investimento em oração e na leitura e no aprendizado da palavra de Deus. O que ele disse? Ele fala assim: às vezes a gente acha que não está funcionando, mas quando todos os dias eu vou para Ele, quando todos os dias eu medito na palavra dEle, quando todos os dias eu oro a Ele, mesmo que eu tenha uma aparente impressão de que Ele não está me ouvindo, mas se todo dia eu me for achado naquele lugar que Jesus disse que é o lugar secreto, aquelas palavras que você acha que elas não estão nos transformando, elas já estão fazendo e construindo um novo ser, uma nova pessoa a cada dia. A gente, às vezes, nós queremos as coisas muito rápidas. Eu já preguei sobre isso aqui, não vou pregar de novo. Mas eu quero que você entenda, para construir um muro grande, quem é pedreiro aqui? Por favor, quem é o pedreiro? Tem algum pedreiro aqui? Silvio, para construir um muro, o que você tem que fazer? Quantos tijolos que você tem que colocar no muro? Por vez, para poder chegar até a altura dele? Quantos? Depois mais um, depois mais um, depois mais um, até o muro chegar à sua estatura.
O Silvio não pega 100 tijolos e coloca 100 tijolos de uma vez. Ele pega um, passa a massa em um, coloca no lugar. Pega mais um, passa a massa nele, coloca no lugar. Assim é a obra de Deus na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Assim que Deus faz, assim que Deus gera em nós. Por fim, eu li o texto para você de João. Eu li o texto de João, fala do Pedro. O Pedro que negou a Jesus. O Pedro que andou com Jesus. Mas o Pedro que, quando ele precisava de dar uma boa resposta, ele deu a boa resposta e a má atitude. Ele disse: não, eu vou com o Senhor, vou ser preso com o Senhor, morrerei contigo. Mas a sua atitude contradiz aquilo que ele havia dito. Então Pedro, ele já está totalmente desacreditado. Pedro volta ao lugar comum. Pedro volta para o seu ofício de pescar. Veja que quando Jesus encontrou Pedro, Jesus deu um propósito para Pedro. Jesus disse assim: você não vai ser mais um pescador de peixe, mas agora se tornará um pescador de homens. Larga tudo, Pedro, e vem, siga-me. E Pedro respondeu sim. E Pedro, ele andou com Jesus 3 anos. Mas num determinado momento na vida do Pedro, tudo se desfacelou. Na vida de Pedro, tudo parece que se passou como um sonho. O chamado foi embora, a promessa tinha sido talvez esquecida, ou talvez eu crie errado, talvez eu tenha ouvido errado. Então Pedro voltou para o seu ofício comum. Mas veja que interessante, o Senhor é um Senhor de recomeço. Então o Senhor, ele tinha dado uma promessa e um chamado para o coração de Pedro. E quando Jesus, ele ressuscita, ele vai encontrar com Pedro. Ele olha Pedro e vê que Pedro estava de fato não entendendo, confuso, tinha largado tudo que primeiramente ele havia dito que acreditava. Foi quando Jesus então encontra com Pedro e com os demais discípulos, come um peixe com ele, fez um churrasco de peixe, né? E comeu ali com eles um peixe assado. E na beira da praia, olha que coisa mais gostosa. Qual praia que você gostaria de comer um peixe com Jesus? Fala para mim, Felipe. Fala. Não, escolhe uma, varão. Você tem que ser preciso, porque na hora que Jesus fala assim, quero comer um peixe comigo, você escolhe a praia. Você vai falar qualquer uma, varão? Fala uma praia. Cabo Frio, aonde você queria comer? Fala para mim. Fala? Raíssa, isso? Qual praia? Caribe, a praia do Caribe. Opa, que legal. Fala para mim. Arraial do Cabo, também é bonita. Fala aí. Quem quer falar mais uma? Fala para mim, Maxwell, qual praia? Qual? Jeribá, olha que legal. Pensa você, eu te chamei para pescar vidas. O que eu te chamei ainda está valendo. O meu propósito ainda está de pé. Portanto, Pedro, se você me ama mesmo, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Eu estou te dando um recomeço. Sai desse lugar. Vamos começar de novo. Eu estou contigo. Vai, Pedro. Você não está sozinho. E o que eu falei, eu mantenho de pé para você. Por fim, Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que nos quer ver vivendo bem. Se eu e você não estamos vivendo da maneira como Deus quer que nós vivamos, será que o problema está em Deus? Ou será que o problema é só eu e você que não acreditamos que Deus quer nos propor uma vida melhor? Quantos de vocês verdadeiramente creem que Deus tem para você uma vida melhor? Levanta a mão. Então, o que está impedindo a mim e a você de viver esse melhor de Deus? O que está tirando de mim e de você esse melhor de Deus? Porque nós cremos.
Ou nós estamos conforme o Pedro antigo, que falava acertadamente, mas agia equivocadamente. Às vezes a gente pode dizer, eu creio, mas a minha atitude é equivocada. Então eu preciso de quê? Entender que o Senhor está nos chamando para viver um recomeço. Quantos de vocês que ao ouvir essa palavra entendem que precisa de um recomeço na sua jornada? Quantos de vocês querem um recomeço? Talvez um recomeço específico em uma determinada área, um recomeço na área sentimental, um recomeço na área profissional, ministerial, eu não sei, um recomeço. De voltar a viver um propósito que Deus um dia queimou no seu coração. Existem alguns lugares que precisam ser tocados para vivermos um recomeço. Se houver, eu quero chamar você para vir aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero abençoar você e pedir a Jesus que Ele possa te dar esse novo ânimo, para que você se ponha de pé, para que você não desista de caminhar com Ele, para que você possa chegar até o ponto final do cumprimento do seu propósito, qual Deus te estabeleceu nessa terra, para que dali você passe para viver uma eternidade com Cristo. A você que assim deseja, por favor, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu vou te pedir para que você fale com Jesus, que você abra o teu coração, que você de fato diga para Ele. Imagina a sua praia, imagina você à beira da praia agora, imagina você agora totalmente desacreditado. O que foi que você largou, o que foi que você deixou para trás? O que foi que ficou naquele tempo lá atrás, que você já não vive mais hoje? Não dá mais para a gente viver da lembrança de um passado, a não ser que a lembrança nos impulsiona para um presente e um futuro novo. Mas eu quero que você faça isso agora, entenda que essa é a praia, esse é o lugar que Jesus te chamou, que Jesus está dizendo a você, eu não desisti de você, meu filho, eu amo você. Aquilo que disse, aquilo que eu prometi a você, está de pé, eu não revoguei, eu continuo querendo fazer, eu continuo querendo fazer você viver o melhor nessa terra. Mas eu preciso saber, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? A pergunta de Jesus para nós nesta noite é, você me ama? Quanto eu sou importante para você? Senhor, nós estamos neste lugar, que nós chamamos da nossa praia, o lugar de um encontro, assim como poderia ser também o lugar de um caminho para Emaús. Nós estamos neste lugar, Deus, que é o lugar onde nós reconhecemos que precisamos de um recomeço. Quando o Senhor levantou Neemias e levantou Esdras, anunciando um propósito do teu coração, a tua palavra foi ouvida ao coração de famílias judias, e elas então creram e retornaram a Jerusalém. Voltaram as famílias. E quando eles voltaram, meu Deus e meu Pai, eles voltaram, sacrificaram, ofertaram, deram tudo, perseveravam, até que de uma forma sobrenatural o Senhor fez uma grande obra. Eu imagino com Pedro da mesma forma, Jesus, quando diante do Senhor, quando o encontro com o Senhor, reavivando o chamado, os sonhos, os sentimentos, as lembranças, este homem então se levanta, cheio de fé, de esperança, e se torna o grande apóstolo,
aquele o qual semeou tão profundo no coração de tanta gente, que nós estamos aqui hoje, amando, servindo e adorando o Senhor. Eu quero te pedir algo, Jesus. Reavive o dom, reavive chamados nesta noite, reavive os sonhos nesta noite, reavive os sentimentos também, Senhor Deus, nesta noite. Arranca esse sentimento de culpa, de tristeza, de abatimento. Nos dê, Senhor Deus, um sentimento, Senhor Deus, de boa vontade, um sentimento de alegria, um sentimento, meu Deus e meu Pai, de paz. Senhor, ajusta-nos a nossa visão. Retira de nós, Senhor Deus, os nossos olhos que são teimosos em olhar e se prender diante das coisas que não dão certo. Nós somos presas fáceis das coisas negativas. Mas adestre os nossos pés, eduque os nossos olhos, para que nós possamos sempre olhar para o Senhor. E uma vez olhando para o Senhor, sendo o olho a candeia do nosso corpo, tudo em nós se faça belo, tudo em nós se faça crível, tudo em nós se faça verdadeiramente, meu Deus e meu Pai, algo novo. E como o Senhor o fez com o teu povo, de uma forma tão sobrenatural, faz conosco também, Pai, de uma maneira sobrenatural. Eu abençoo, querido, a cada um de vocês e profetizo um começo. Profetizo o renovo, profetizo o renovo da sua fé, dos seus sentimentos, o renovo das suas emoções. Eu profetizo o renovo, portas sendo colocadas no lugar, portas sendo fechadas, janelas sendo fechadas. Eu profetizo uma reconstrução do teu coração, para te preparar, para viver coisas novas. O festejo e o alarido de Deus, em nome de Jesus. Amém.